Muito bem. 1 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corintos, primeira carta, capítulo 9, verso 24. O texto diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça a Deus para te abençoar nesta manhã. Peça ao Senhor para falar ao nosso coração. Peça ao Senhor, você que está preocupado com alguma coisa que te incomoda, coloque isso no altar de Deus. Lance sobre Jesus essa preocupação. Lança sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na Tua casa. Te agradecemos por esta oportunidade única, Senhor, de poder estarmos aqui. Senhor, muito obrigado pela noite que passamos na Tua presença. O Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor. Pai querido, Pai santo, eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor estenda as Tuas mãos de milagres, que o Senhor estenda as Tuas mãos de bênçãos sobre a vida do Teu povo, restaurando, curando, abençoando, fortalecendo, levantando os abatidos, curando aquele que entrou aqui enfermo, libertando, salvando, transformando. Abençoa, Senhor, abençoa o Teu povo nesta manhã. Fale conosco através da Tua palavra. Não me deixe falar de mim mesmo, não me deixe falar, Senhor, e nem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, me dá graça, me dá coragem, me dá força, inspiração, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e restaurar a vida do Teu povo. Abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Ó Senhor, fale aos seus corações, e lá no seu lar, no recinto da sua casa, eles sejam abençoados, restaurados. Toque, Senhor, na vida de cada um e abençoe o Teu povo. Senhor, fale conosco nesta manhã. Eu te peço, faça milagres, Senhor, na vida daqueles que nos assistem, e abençoe o Teu povo que está aqui na Tua casa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. O assunto que eu gostaria de tratar hoje é sobre a corrida espiritual. A corrida espiritual. E não pule etapas. A corrida espiritual e não pule etapas. Esse é o assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Muito bem. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele ilustra o que ele estava querendo ensinar para os nossos irmãos de Corintos, não é os corintianos não, para os nossos irmãos de Corintos.
ele fez uma ilustração sobre a corrida no estádio. E ele começa dizendo assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Então, Paulo está falando da corrida espiritual, fazendo um paralelo na corrida do estádio. Então, a corrida espiritual do cristão, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre luta, e ele tem experiência sobre isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele fala do bom combate. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 6,12, desculpa aí, eu falei 10, é 12. Milita a boa milícia. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Paulo está falando aqui sobre a boa batalha, a boa luta. Isso quer dizer o quê? Que alguém que vai lutar, ele tem que passar por um processo de treinamento. Ele tem que treinar. Aí a pessoa às vezes gasta muito tempo em treinamento. Você vê esses lutadores de UFC, né, MMA, eles são muito bem treinados, a alimentação é especial, o treinamento é árduo, e eles treinam como se estivesse lutando mesmo, apanha, só que tem uma proteção especial que não é usada na hora lá da batalha. Então, Paulo está falando aqui, e ele tem entendimento sobre luta. Ele está orientando Timóteo, que era um jovem pregador, um jovem pastor: milite a boa milícia, ou seja, não combata de qualquer maneira, porque nós estamos num mundo de guerra. Então, ele fala da luta, que todos nós, na nossa corrida espiritual, enfrentamos lutas. E muitos, versículo, ele continua falando, e todos, no 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então, abster é deixar alguma coisa para lá, é renunciar, é fazer alguma desistência de coisas que pode me prejudicar na minha boa carreira, ou seja, na minha caminhada, na minha corrida. Então toda pessoa que está numa corrida, ele vai se abster de alguma coisa até que ele goste. Até aquilo que ele goste, ele vai se abster, não vai querer, porque aquilo vai prejudicar a sua carreira. Vou te dar um exemplo. Um fumante, por exemplo. Eu quero ser um atleta, eu quero ser um corredor, eu quero optar pelo atletismo, fazendo corrida, seja de bicicleta, seja de qualquer outra modalidade. Vamos lá, vamos usar um atleta de corrida aí de uma maratona, por exemplo. Como é que uma pessoa, um fumante, que está com seus pulmões todos já comprometidos, ele vai conseguir fazer a sua corrida? É uma coisa que às vezes a pessoa gosta, ele gosta do uso do tabagismo, ele viciou no tabagismo, mas para ele correr, ele tem que se abster, ele tem que parar de fumar, porque senão, se a corrida aí, se a maratona de 40 quilômetros, ele não vai conseguir correr 1 quilômetro, então ele tem que se abster daquilo. A mesma coisa, a nossa corrida, nós não podemos deixar a nossa carne, aquilo que faz bem a nossa carne, interromper a nossa carreira, a nossa corrida, nos atrapalhar, nos impedir de correr. Então é isso que ele está ensinando aqui: se abstém de muitas coisas. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, de tudo que atrapalha a sua corrida.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então, às vezes eu vejo, quando tem oportunidade, uma pessoa treinando, quando ele é um atleta de luta ou de corrida, maratona, como que ele esmera nos treinamentos. Às vezes com frio, ele está lá caindo neve, como por exemplo nos Estados Unidos, que lá eles têm muita coisa de esporte, e eles ficam lá correndo, treinando para fazer o quê? Uma luta que vai demorar no máximo 30 minutos. E às vezes são dias e dias e dias e dias de treinamento para poder lutar 30 minutos. E às vezes nós, como cristãos, e eles o fazem por uma coroa corruptível. Por exemplo, o vencedor, ele vai colocar o cinturão, ou seja um troféu, vai colocar lá na sua prateleira, na sala de troféus. Ele pode ser de ouro, ele pode ser de bronze, ele pode ser madeira misturado com vidro. É uma coroa, é um título corruptível, porque ele vai se decompor, ele vai se perder, ele vai desmanchar. Tem que ficar dando manutenção, limpando, dependendo do mineral que está sendo usado para a confecção do troféu, do cinturão. Ele tem que dar manutenção, porque com o tempo, ele vai desaparecer, ele vai se decompor. E eles fazem todo esse treinamento, toda essa dedicação para alcançar um troféu que é corruptível. E agora, Paulo fala assim, e nós que somos cristãos? O nosso troféu, ele é incorruptível. Que tipo de luta nós estamos fazendo? Será que nós estamos esperando, nos esforçando na nossa luta, na nossa corrida espiritual, para alcançar o nosso troféu, o nosso tesouro, a nossa coroa, que ela é incorruptível, nunca será destruída. A palavra de Deus diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o nosso troféu. Se eles o fazem, se eles esmeram, se eles dedicam tempos e tempos e tempos, se abstêm de muita coisa para uma coroa corruptível, muito mais nós que somos conhecedores da palavra, como é que nós estamos cuidando da nossa vida, da nossa fé? Será que está havendo esmero? Será que está havendo dedicação? Então é isso que Paulo está ensinando para os irmãos de Corinto. Ele fala sobre renúncia, desistência, recusa de coisas que vão atrapalhar a sua jornada. Então Paulo está ensinando para nós que nós precisamos fazer uma boa corrida, e essa corrida ela tem etapas. A corrida tem etapas. E essas etapas não podem ser puladas. Dando para entender, irmãos? Qual é o final do processo? Etapas são passos que serão dados para a finalização dos nossos processos. Qual é a finalização do processo? Onde nós queremos chegar? Onde Deus quer que cheguemos? Efésios capítulo 4, verso 13. Esta é a finalização do nosso processo. Enquanto não atingirmos, estando aqui na terra, enquanto não atingirmos esse ideal de Deus, o processo continua. Vamos lá ver? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja,
a única fé, todo mundo acreditando num só Deus e como Ele deve ser adorado e servido, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. E qual é o grau de perfeição? A medida da estatura completa de Cristo. Então, enquanto esse ideal de Deus não chegar, a nossa luta continua, a nossa corrida espiritual continua. A não ser que Jesus venha, arrebate a igreja, então esse processo, ele continua no céu. Onde nós paramos, ele continua lá. A gente tem uma ideia assim de chegar lá, ficar sentado numa rede preguiçosa, ouvindo lá o canto do sabiá. Quando vai ter sabiá? Não, o processo continua lá, continuaremos crescendo. Onde pararmos aqui, é por isso que nós temos que avançar, para quando chegarmos lá, nós darmos sequência onde nós paramos. Então, por isso que nós temos que aprender, temos que dedicar. Isso aqui tudo é um treinamento. Isso aqui tudo é um treinamento. Estamos treinando para louvar a Deus, estamos treinando para adorar a Deus, estamos treinando no nosso conhecimento de Deus, estamos treinando na unidade da fé, estamos em treinamento, estamos procurando ser perfeitos, chegando à medida da estatura plena de Cristo, a ponto de que alguém, se fizer alguma coisa contra você, você diz: está perdoado. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus diz assim: se alguém te ferir numa face, dê a outra. Será que nós estamos prontos para dar outra face? Ou será que nós vamos ficar irados e devolver com a medida, às vezes até multiplicada, na vida da pessoa? Então, a medida, o grau de crescimento e de atingir o processo que iniciou, ele precisa atingir a perfeição. Esse é o plano de Deus. Enquanto isso, não vamos parar de crescer. Então, irmãos, Paulo está falando sobre isso e ele fala sobre etapas. Ele fala sobre etapas. Olha o versículo aí. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado. Subjugar é ter domínio sobre o seu próprio corpo. Sob jugo ou subjugo é estar debaixo de jugo. Então o que ele fala? Eu reduzo o meu corpo à servidão, antes subjugo, ou seja, os desejos da sua carne estão sob controle da sua vida espiritual. Então eu vou te dar um exemplo aqui. A nossa carne tem desejos. Muitos desses desejos não podem ser satisfeitos. Vou te dar um exemplo aqui. Um jovenzinho. Hoje, infelizmente, as porteiras, as fronteiras foram abertas. E hoje a pessoa não tem mais aquela preocupação. Mas a palavra de Deus não muda. Ela disse assim: jovem, fugir da prostituição. O que quer dizer isto? Quando se fala em prostituição, a gente pensa numa pessoa que vende seu corpo. Mas não. Prostituir é o relacionamento entre pessoas não casadas. Então o que a palavra de Deus ensina? Fugir da prostituição. Não entregue o seu corpo à prostituição. É o que ensina a palavra de Deus. Aí, isso, a nossa carne, por exemplo, um jovem, os seus hormônios estão à flor da pele.
Então, como é que ele faz para vencer isso aí? Ele tem que dominar o seu próprio corpo e não fazer. É o que Paulo está ensinando aqui. Não faça isso porque você vai destruir a sua vida. Vou te dar um exemplo aqui. Olha como é que um abismo chama outro abismo. Um jovem começa a namorar e ele não se preocupa com essa parte. Ele não se cuida. E de repente, os desejos da carne, os hormônios estão à flor da pele e eles resolvem fazer o que não deveria ter feito. E aí, gera uma criança. Aí o que eles dizem? Olha, nosso pai vai ficar, eu não sei como é que eu vou fazer, vamos esconder, vamos abortar. Esse é o pior caminho. Aí eles optam pelo aborto, eles se tornam assassinos. Vai olhando bem, um abismo vai chamando outro abismo. Aí ele se torna um assassino, nunca mais aquela moça será a mesma e nunca mais ele será o mesmo. Ele vai ser atormentado por uma culpabilidade para o resto da sua vida, se ele não tiver um encontro com Cristo, que vai mudar a sua história, vai perdoar a sua vida. Mas olha como é que ele vai querer sufocar esse clamor, esse peso que está na sua consciência, desde aquela decisão que foi tomada. Então Paulo está mostrando aqui que o jovem, ele deve se cuidar para que ele possa ter uma vida bem sucedida neste mundo. E outra coisa, hoje as pessoas não estão se preocupando, ele separa ou se torna um viúvo ou uma viúva, aí logo encontra alguém e leva para dentro da sua casa. Levou para dentro de casa. Se a casa é própria, daqui a pouco a pessoa vai falar assim, olha, ele me agrediu. Ele me agrediu. Aí vai lá, faz um BO. Aí, daqui a pouco, ele me agrediu de novo. Tudo mentira. Aí eu quero uma medida protetiva. Aí o dono da casa tem que sair. E ela fica lá o tempo que quiser. Porque a justiça a justiça é lerda, ela vai ficar lá o tempo que quiser. Mas tem outra coisa. Quando a pessoa conheceu, ela já tinha um filho. Aí ela pega, olha como é que meu filho gosta do seu padrasto, olha que coisa linda, olha ele deitado ali brincando com meu filho. Ela vai lá, tira fotos. Aí com um mês depois, ele não quer ela mais dentro de casa, separam-se, aí ela entra na justiça e ele vai ter que dar pensão para o resto da sua vida para aquela criança que não é dele, que simplesmente beijou e ela tirou foto. Olha como é que é, ele está sofrendo muito por causa dele ou dela. Aí ele tem que pagar a pensão. Você está achando que não é brincadeira? É brincadeira? Já está aprovado. Aí você destruiu a sua vida. Por quê? Porque os desejos da carne você deixou comandar você. Então Paulo fala assim, olha, eu não quero que nada atrapalhe a minha corrida espiritual. Então eu subjugo, eu coloco o meu corpo debaixo de jugo e eu o reduzo à servidão, para que eu não seja desqualificado, para que eu não seja reprovado. Então Paulo está ensinando que nossa corrida ela tem etapas que não podem ser puladas. E existe um texto que reflete bem essa corrida espiritual. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ver o que a palavra de Deus ensina para nós. Etapas é a mesma coisa que fase da nossa vida, período, estágio. Estágio é alguém que estudou
E agora o estágio ele vai para a prática. Porque até o momento ele tem teoria. Às vezes a teoria é muito bom estudar, mas quando vai para a prática a coisa muda. Eu conheço pessoas que formaram para médico e na hora de operar ele largou a medicina porque ele não podia ver sangue. A prática, a teoria é uma coisa, quando vai para a prática é outra. Quando você vai para a prática é o seu estágio. Você vai ali praticar aquilo que você... A vida espiritual é a mesma coisa. Eu posso estar falando com você aqui e você, quando for praticar, você vai ver como é que é difícil. Aí muitas pessoas desistem. Então etapas é um estágio que ele tem que ser feito. Por exemplo, se um médico não fizer o estágio, ele nunca vai conseguir exercer a medicina. Um advogado, se não estagiar, também é a mesma coisa. Um juiz, a mesma coisa, e vai por aí fora. Então, a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Está tudo aqui na nossa cabeça. Agora, quando a gente leva para a prática, aí que a gente vê que o corpo não aceita. Porque são desejos que você gosta, que tem que ser deixado para trás. Então Paulo está falando, eu reduzo meu corpo a servidão para que eu não seja desqualificado, mesmo tendo conhecimento. Porque não adianta a gente encher a cabeça de conhecimento. É preciso praticar. Então vamos lá. Primeira etapa, é por isso que nós não podemos pular etapas. Período, estágio. Tem a nossa carreira espiritual, ela tem um começo e tem um fim. Vou te dar um exemplo aqui que eu ouvi de um colega de ministério. Esse colega, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu conheci um rapaz que ele era assessor de deputado federal. Assessor de deputado federal. Não é crente, ele tem os vícios dele lá, ele é um pagão, ou seja, uma pessoa que não acredita em Deus. E ele era assessor desse deputado federal que era presidente de uma organização religiosa. Então, esse deputado chegou para ele assim, que é presidente de uma igreja, chegou para ele e disse assim, eu vou te dar uma credencial de pastor. Preste bem atenção nisso. Eu vou te dar uma credencial de pastor para que você possa me representar bem na igreja, para que quando você entrar em qualquer igreja para falar da minha campanha, para falar de mim, você apresenta a credencial de pastor, que você também é pastor. Sabe o que esse assessor respondeu para ele? Falou, de maneira nenhuma. Eu não sou crente. Eu fumo, eu bebo, eu vivo a minha vida longe do caminho de Deus. Eu não vou aceitar essa credencial porque eu não sou convertido. É o servo mais temente do que o seu senhor. Eu pergunto para você, alguém que não passou pelas etapas na corrida espiritual, o que é que ele vai ensinar a respeito de corrida espiritual? É por isso que nós estamos vendo um monte de escândalo por aí. Então eu já aconselho aquelas pessoas, membros de igreja, que estão me assistindo pelas redes sociais, se você está numa denominação onde ela transformou o seu povo em eleitor, transformou o púlpito em palanque eleitoral, e a igreja foi transformada num comitê eleitoral, saia imediatamente, porque você está correndo risco. Correndo risco, poderá ser reprovado, porque como é que alguém que não passou pelo processo vai ensinar alguma coisa? Como é que alguém que não está fazendo uma corrida espiritual, ele tem alguma coisa para oferecer? É por isso que você não pode colocar a sua vida na mão de qualquer um e ouvir de qualquer um, porque a pessoa não teve nenhuma experiência com Deus. Então vamos às etapas. Primeira etapa,
Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Preste bem atenção agora. A palavra de Deus conduz à fé. Primeira etapa na vida de alguém que está na corrida espiritual é gerar fé dentro dele. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a primeira etapa. Deus pregou para Abraão como que era a vida de Abraão. Josué capítulo 24, de 1 a 3. Vamos ver quem era Abraão? Vamos ver quem era Abraão? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dele Isaque. Até aí? Obrigado. Então, quem era Abraão? Abraão era idólatra. Seu pai servia deuses. Deuses de madeira, deuses de pedra, deus de concreto. Abraão era um homem pagão. E Deus então foi lá e pregou para Abraão. Então o que gerou dentro de Abraão? A palavra de Deus gera fé. Olha o que está escrito em Romanos capítulo... Deixa eu ver onde está aqui. Capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Olha o que está escrito aí. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, vai seguindo os passos. Primeira coisa, precisa gerar fé no coração de alguém. Ninguém pode chegar no céu sem fé. É impossível sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que chegam, todos que querem se aproximar de Deus têm que crer que Ele exista, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ninguém vai buscar Deus se não crer que Ele existe. Então a palavra de Deus fala no Salmo 103, verso 7. Olha o que está escrito aí. Salmo 103, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que Deus está ensinando aqui através desse texto? Que Moisés, Deus ensinou, revelou os seus caminhos para Moisés. E o povo só ficou atrás de milagres. Você pode observar. Se nós estivéssemos aqui, olha, você vai ter seu carro próprio, sua casa própria, você vai ter sua empresa, você vai ter isso, e trabalhar só nisso aí, isso aqui não cabe. Porque as pessoas estão atrás disto.
Mas a melhor coisa não é ver coisas que Deus faz, e sim os caminhos de Deus. Vamos ver o que aconteceu com Moisés. Moisés liderou esse povo por 40 anos no deserto. Agora o povo que só via milagres, todos eles morreram no deserto, mesmo vendo milagres. Ninguém chega no céu só vendo milagres. É preciso conhecer os caminhos de Deus. Está dando para você entender? O povo que viu só milagres, eles se rebelaram contra Deus, porque se você pode ver milagres a sua vida toda, isso não vai te levar para o céu. Você pode ser curado de tudo quanto é tipo de doença, isso não vai te levar para o céu. Mas se você conhecer os caminhos de Deus, você vai seguir e chegar lá. Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Milagres. O povo viu, não existe povo na terra que viu tanto milagre como viu o povo de Israel. E eu pergunto para você, quantos dos que saíram do Egito, de 18 anos para cima, quantos entraram em Canaã? 2. Porque o resto, tudo era abaixo de 18 anos. 2 entrou, Josué e Calebe. Agora, quantos que saíram? 600 mil homens. Não chegaram lá. Não chegaram em Canaã. Então não adianta, irmãos, eu querer inchar a igreja. Uma igreja inchada, cheio de gente que quer que o seu ego seja massageado. Quer que tem um pastor. Pastor não, ele é irônico, ele não é pastor, ele fica ironizando as coisas que estão acontecendo. Ele grava vídeos ironizando, vai lá, compra a terra, não sei se é a esposa dele que filma para ele, aí ele vai no mercado comprar óleo, aí ele fala assim, pastor, estou vendo aqui você comprar óleo aí, aquele óleo que você oferece lá não é de Israel, não, é óleo daqui do supermercado, né? Fala, cala a boca, fica tranquilo aí, o povo gosta disso. E o povo tem fé. Aí passa para outra coisa. Aí um dia desse ele estava jantando, aí alguém passou por secretária dele e falou assim, pastor, fulano de tal está saindo da igreja. Não tem problema não, deixa ele embora, não esquenta a cabeça não. Mas ele está levando o fulano de tal com ele. De jeito nenhum. Esse homem é importante na igreja. Este homem, não, liga para ele, dá um cargo para ele agora. Está dando para você entender? Está entendendo o que está acontecendo? As pessoas não estão preocupadas nas etapas. Então a primeira etapa é gerar fé, e a fé vem pelo ouvir. Ninguém chega no céu sem fé. O Salmo 103 é esse que nós lemos, que Deus revelou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vamos ver mais o que a palavra de Deus diz. João 8,32, esse é muito conhecido. Conhecereis a verdade, e a verdade... Está vendo o primeiro processo? Se eu quero servir a Deus, se eu quero ser alguém que ensina a palavra, eu preciso passar pelo primeiro processo de libertação, de fé, aprender o caminho de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu nunca posso pular etapas. É por isso que está acontecendo tanta coisa hoje, que está levando muita gente a afastar do caminho de Deus, porque eles estão vendo coisas, falando, meu Deus, por quê? Porque pessoas pularam etapas, foram chamadas para o ministério, não porque tiveram experiência com Deus, mas por causa da posição social, porque a pessoa fala bem, porque a pessoa tem uma dicção bonita, porque a pessoa tem conhecimento, porque a pessoa se veste bem, porque ele é importante na sociedade, então vamos dar um cargo para ele. Mas ele não passou pelo primeiro processo, que é ter fé, que é gerar fé, sair da idolatria, sair da feitiçaria, sair dos vícios. Porque a palavra de Deus, a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, o primeiro passo é a palavra de Deus conduz à fé. Segunda etapa, a fé conduz à obediência. Capítulo 12, 4 ao 6. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então, o que aconteceu? O segundo passo é, depois que ouviu a palavra de Deus, obedecer. E a obediência de Abraão está lá registrada, ele entrou para a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, a fé, ela conduz à obediência. Então, se não houver obediência, o que a Bíblia diz? Atos capítulo 5, verso 8, os apóstolos foram proibidos de falar de Deus, de falar de Jesus. Aí, quando eles foram presos e soltaram os apóstolos, eles disseram assim: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Atos capítulo 5, verso 29. O que está escrito em Deuteronômio 11, 26 ao 28? Vamos ver o que está escrito aí. Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então Deus está oferecendo a bênção e a maldição. A bênção é da obediência. A maldição, quando há desobediência. O que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses 1,8? Segundo Tessalonicenses 1,8, olha o que diz aí. Jesus voltará com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender, irmãos? Então, a gente vê que as pessoas estão ouvindo, mas está seguindo o que Deus ensinou. Senão, ele vai ser julgado como ímpio. Porque Jesus vai vir tomar vingança, vai vir como labareda de fogo, tomando vingança de quem não conhece a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Então a fé, ela leva à obediência, e a obediência quebra a maldição. Está dando para você entender? Às vezes há numa família uma maldição que vem acompanhando a família. Aquela maldição vai ser quebrada quando alguém conhecer Deus. Quando alguém começar a obedecer a Deus, aquela maldição é quebrada na família. Mas fora disso, vai de geração para geração.
Então a obediência quebra a maldição. Então a fé, o segundo passo é a fé conduz à obediência. Terceiro passo, a obediência conduz à bênção. Gênesis 12, 7 a 9. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ali ao oriente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, quando Abraão teve fé, a fé conduziu à obediência, e a obediência conduziu ele à bênção. Deus deu a ele a terra que ele não tinha. O povo, aquela terra que hoje está na mão dos judeus, eles não estão nem na metade da terra que é deles. A terra deles vai das margens do Jordão até as margens do rio Eufrates, no Iraque. Até o Iraque pertence a Israel. No entanto, Israel está lá como se fosse uma ilha. Por quê? Porque eles ficaram 400 anos escravizados no Egito, e nessa época, nos 400 anos, a sua terra foi tomada. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Então, a nossa obediência tem que ir até o final. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Então a obediência conduz à bênção. A palavra de Deus mostra um monte de pessoas que foram abençoadas. A viúva de Serepta, que está registrado lá em 1 Reis 17, 12, aquela mulher estava passando necessidade. Elias chegou lá, falou: me dá um copo de água. Ela pegou a água e trouxe para ele. Agora me dá um pedaço de bolo. Ele falou: moço, eu não tenho nada para fazer em casa, senão um pouquinho de farinha e uma pequena botija de azeite. E se eu fizer para você, eu vou ficar eu e meu filho sem comer, e nós vamos morrer de fome. Mulher, faça para mim um bolo primeiro, e assim diz o Senhor, que da sua panela a farinha não vai acabar, e o azeite não faltará da botija. Ela obedeceu, e quando volta para casa, a panela está entornando farinha, a botija está entornando azeite. A obediência traz a bênção. Quando nós obedecemos, Deus abençoa a nossa vida. Aleluia! Jesus falou com 10 leprosos. Eles chegaram de longe, porque ninguém podia deixar que um leproso chegasse até ele, porque ele era primeiro contra a lei, e a lepra era contagiosa. Então 10 leprosos chegaram assim, e unânimes numa só voz, eles disseram: Senhor, se quiseres, pode nos curar. Jesus não falou nada, só disse assim: vá e se apresenta ao sacerdote. Por que ele mandou apresentar ao sacerdote? Porque antigamente não tinha lá o que tem hoje, é o negócio de centro de saúde, como é que chama lá? Mundial de Saúde? Me fala a memória. Como é que chama lá o nome? Como é que chama? Não é no Mundial, né? Mundial. Obrigado. Organização OMS. Hein? OMS. Organização Mundial de Saúde. Ela que dá, assim, a palavra final. E o sacerdote era como a Organização Mundial de Saúde. Quando alguém leproso ia apresentar o sacerdote, porque ele estava curado, o sacerdote liberava ele para viver em sociedade. Mas Jesus falou assim: não, pode
Estão tudo curados. Aí diziam, ver que está curado, agora vocês podem ir lá. Não, pela fé, pela obediência à voz de Jesus, eles foram lá, mesmo leprosos. Mas no meio do caminho, antes de chegar ao sumo sacerdote, a lepra foi desaparecendo do corpo deles, porque a obediência gera milagre, a obediência traz milagres. Eles não foram curados antes, eles foram curados na obediência, indo se apresentar ao sacerdote. Quando chega lá, todos 10 estão sem lepras, porque a obediência, ela conduz ao milagre, ela conduz à bênção. Graças a Deus. 2 coisas passaram a acontecer com Abraão depois que lhe obedeceu e a bênção chegou. 2 coisas que eu quero registrar aqui: a tenda e o altar. Quem está seguindo as etapas, essas 2 coisas precisam fazer parte da nossa vida: tenda e altar. Ah, pastor, mas o que significa tenda? Tenda significa que eu sou peregrino na terra, porque cada lugar ele montava a sua tenda. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava lá. São os nômades do deserto, cada dia está num lugar. Você nunca encontra ele num lugar só. São forasteiros. Nós somos forasteiros, e ninguém gosta de forasteiros. Você já viu isso? Você já viu algum filme de Bang Bang? Quando chegava alguém estranho na cidade, ó, tem um forasteiro aí, vamos mandar ele sumir daqui, porque ninguém gosta de forasteiro, ninguém gosta de estranho. Você vê, hoje nós estamos vivendo aí uma situação social de pessoas que abandonaram o Brasil, foram para outros países, agora estão sendo deportados, porque cometeram crimes lá no país onde eles foram. Tem africanos, tem brasileiros, argentinos, e vai para aí fora. Estão tendo que voltar, estão sendo tragos de volta, porque ninguém gosta de estrangeiro. É por isso que as pessoas não gostam de você, é por isso que o mal não gosta de nós, é por isso que as pessoas não gostam. Jesus falou: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia como odiou a mim também. Então, se está acontecendo perseguição na sua vida, glorifique a Deus, porque você não é daqui, somos da pátria celestial, e Abraão mostrou isso através de tendas. Somos forasteiros neste mundo. Deu para entender? É o processo, e o processo é doloroso. Quem é que não quer ser amado por todo mundo? Você chegar num lugar, numa lanchonete, todo mundo: eu vim aqui só para te ver. Na hora do aniversário, todo mundo cantando: fulano de tal é um bom amigo. Tem uma canção aí que eles usam para quando vai fazer homenagem a alguém. Então, quem é que não quer ser amado por todo mundo? Amado na escola, amado no local de trabalho, amado no seu bairro, amado onde você passar. Quem é que não quer ser? Isso massageia o nosso ego. Mas como peregrino, como forasteiro, ninguém quer você. Sabe por quê? Porque a nossa pátria está no céu, para onde nós estamos indo. Então não se assuste quando alguém chegar para você e falar assim: eu não gosto de você. Não é a pessoa. Por trás daquele não gosto de você, tem um espírito maligno, porque você está indo para o céu onde ele perdeu. Por isso que ele não gosta de você. Olha, vem aquela crente lá, fecha a porta aí. Vem aquela pessoa para falar de Deus, falar de Bíblia. Não gosto dessa gente. Não pode gostar, nós somos forasteiros. Eles querem que a nossa tenda seja tirada daqui. Mas um dia ela vai sair, a nossa tenda vai sair daqui, porque nós temos uma casa sendo feita, não por mãos humanas, mas a casa feita pela própria mão de Deus. E nós temos uma cidade celestial, para onde nós estamos indo, é a nossa Canaã celestial. Nós seremos tirados desse Egito e levados para a Canaã celestial. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Tenda, somos peregrinos na terra. Não somos deste mundo. Amém? Terceiro, segundo, altar. Guarde bem isso. Você não é deste mundo. Quem falou não é o Daniel. Quem falou não é a igreja. Quem falou foi Jesus. Se você fosse do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas como você não é do mundo, como eu também não sou do mundo, então eles não amam a nossa vida. Eles não gostam de nós, porque não somos deste mundo. A nossa linguagem é diferente. A nossa alegria é diferente. A nossa alegria não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. Às vezes você vai num velório onde está sendo velado um cristão, um servo de Deus, ao invés do povo estar ali amaldiçoando a vida e gritando e gemendo, eles estão cantando: mais perto eu quero estar, Senhor, de Ti. Ainda que me seja dor, ainda que seja dor que me una a Ti. Aleluia! Um dia um missionário foi pregar para os nômades lá no Alasca, no meio do gelo. Eu vim pregar aqui para esse povo que não conhece a palavra. E quando ele estava andando, um grupo de pessoas vindo de um cemitério, e eles estavam cantando: mais perto eu quero estar, Senhor, de Ti. Até lá no Ártico, até lá no Alasca, já chegou ali para os nômades, e a palavra de Deus está sendo pregada. Não tem coisa melhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia. Somos diferentes. Por que vocês estão cantando? O que tem em você que você está cantando? Ao invés de chorar, ao invés de desesperar. Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa alegria é do céu. A nossa linguagem é celestial. Às vezes, quando nós estamos vivendo sem Cristo nessa terra, a pessoa tem um monte de linguagem atravessada. Você tem que ficar até desconfiado quando alguém vier contar uma piada para você. Você tem que ficar esperando uma piada que vai vir de duplo sentido. Porque ele começa para poder ganhar a sua atenção. Daqui a pouco ele quer que você ri daquela piada de duplo sentido. Por quê? Porque a intenção dele é te fazer alegrar com coisas que você não se satisfaz. Então hoje a nossa alegria é diferente das pessoas que estão sem Deus. Então a primeira coisa é tenda, a segunda, altar. Como está o altar da nossa vida? A nossa vida é um altar, onde Deus vem queimar com o fogo do Espírito Santo. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós somos o altar onde é colocado o sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Está dando para você entender? Então, como está o nosso altar em casa? Eu tenho meu cantinho onde eu busco a Deus em oração? Eu estou cuidando do meu altar nas madrugadas? Eu estou cuidando do meu relacionamento com o meu Senhor? Ou será que eu fico no celular 24 horas, dia e noite, dia e noite, dia e noite? Então é preciso tomar cuidado, que tem muitas coisas tirando o lugar de Deus da nossa vida. Então é preciso tomar cuidado. Nós temos que ter o nosso momento de devoção. E quantas pessoas viajam longe, 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 para fazer a sua devoção ao seu Deus. No Nordeste tem uma estátua do padre Cícero Romão Batista. Fizeram uma estátua de 7 metros, aliás, de 10 metros de altura.
ele com a bengala dele, no Nordeste. Não sei se é Juazeiro do Norte. As pessoas viajam lá para o Nordeste para dar 7 voltas em torno da estátua de Padre Cícero Romão Batista. Por quê? É a devoção ao santo. E agora? Eu preciso... nós não precisamos viajar. Nós não precisamos gastar dinheiro com viagens longas. É só entrar no nosso quarto, ali vira o santíssimo lugar e começamos a falar com Deus, e Deus desce ali no nosso quarto, ali na nossa casa. É o nosso altar de oração, é o nosso altar de sacrifício. Eu ofereço, Senhor, meu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é meu culto racional. Ó Senhor da glória, manifesta que a tua glória, e de repente o seu quarto fica repleto de luz, cheio do Espírito Santo, porque a glória de Deus desce ali no altar da sua vida. Oh, maravilha, maravilha. Altar e tenda, a tenda e altar passou a fazer parte da vida de Abraão. Tenda e altar precisa fazer parte da nossa vida nessa terceira fase, desse terceiro passo que nós estamos dando. Por último, a bênção conduz às provas. Ah, pastor, tem prova nisso aí? Tem. E eu não vou nem me alongar aqui. Eu só quero mostrar para você que a prova, ela tem única maneira de glorificar a Deus. Por quê? 3 razões porque Deus nos prova. Primeiro, para provar se a nossa fé é real. Você quer ver muita gente afastando do caminho quando ele está passando por provas. Quando ele vai passar por prova, ele... para mim não dá não. Então, a primeira razão por Deus nos provar é para ver se a nossa fé é real. Se nós desistimos fácil. Segunda razão, para ajudar a nossa fé a crescer. A nossa fé só vai crescer se tivermos experiências com Deus. E a experiência com Deus, ela só virá na prova, que você vai ver Deus manifestar. Se não tiver prova, você não vai saber se Deus manifestou. E terceiro, para trazer glória ao nome do Senhor. 1 Pedro 1, 6 e 9. 1 Pedro 6, aliás 1, 6 a 9. Vamos lá. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado, ou seja, com tristeza, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegreis ou alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muito bem. Então, quando passamos por prova, nós estamos alegrando ao Senhor, porque nós estamos crescendo. Amém? E quando você é abençoado, pode crer que a bênção vai atrair inimigos. Quando você acaba de ser abençoado, pode crer que vai aparecer muita gente para tirar você do caminho. É aquela pessoa que nunca, em 10 anos que você não vê, ela vai aparecer. Ela vai chegar lá. Está dando para você entender? Quando ungiram Davi, rei de Israel, os filisteus ficaram sabendo, partiram para cima de Davi. Mas só que Davi tinha altar na vida dele. Davi estava na etapa do altar. E quando ele ficou sabendo que os inimigos estavam chegando, porque ele foi ungido, ele desceu à fortaleza da oração.
Ele não foi enfrentar, ele foi orar. Porque o segredo está na mão daquele que vive e reina para sempre, aquele que tem controle de tudo. Está dando para você entender? Olha como o altar, ao invés da gente enfrentar, vai para o altar. Encha do Espírito Santo. Porque ali no altar, aos pés do Senhor, as lutas vão desaparecer. As lutas serão vencidas. Amém? E eu concluo. Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, corramos a carreira que nos está proposta, como Paulo dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Não pule etapas. A fé, a palavra de Deus conduz a fé. A palavra de Deus conduz a fé. A fé conduz à obediência. A obediência conduz à bênção. E a bênção conduz às provas. Não pule etapa. Porque Deus vai fazer você se levantar e ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Amém? Fiquemos em pé e vamos orar.